É a temperatura em Lajeado. Vamos à entrevista do Troca de Ideias de hoje. Vamos conversar com o coordenador do Trem dos Vales, Trem da Imigração também, o Rafael Fontana. Uma avaliação dos passeios que no sábado, né, ocorre o último passeio deste ano do Trem dos Vales, mas ainda teremos o Trem da Imigração. Uma avaliação sobre esses passeios e, é claro, a expectativa de talvez torná-los né, de forma efetiva, né, de fixo, que possam ocorrer todos os meses, todas as semanas, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao estúdio da Rádio Independente. Bom dia, uma satisfação estar com vocês aqui nesse início de semana aí e prazer estar com os ouvintes do Grupo Independente. Então, passeio do sábado, por exemplo, já está lotado. Muita gente gostaria ainda de fazer esse passeio, mas para esse ano o Trem dos Vales está encerrando Eu era um os deles, passeios. né, Rita? O Marcelo Cardoso é um deles aqui, o que gostaria muito de fazer o passeio. Conversando com o Rafa fora do ar aqui e esgotado. Pois é, Marcelo, Rita, é uma pena que a gente só conseguiu 60 passeios para esse ano, mas estamos na expectativa e trabalhando muito para que esse trem ele venha de forma definitiva, que nós tenhamos aí passeios semanais no Vale Taquari e que isso possa estar integrado completamente ao trade turístico, ao turismo da região. Nessa primeira etapa, nesse ano aqui, nessa temporada de 2022, nós conseguimos então autorização para fazer 60 passeios e no dia 29 agora de outubro, será o último dia, nós vamos finalizar transportando mais de 35 mil pessoas pela Ferrovia do Trigo entre Mussum e Guaporé. Esses visitantes, a maioria, nós não temos os números ainda finalizados, mas eles devem ser no mínimo 60%, 70% de fora da região. Muitos da região ficaram sem o passeio, né, Rita? Rita, mas que gostariam de fazer, mas nós queremos que ele venha permanente para poder estimular todos, mas também a importância de ter esses visitantes de fora, porque eles acabam são a maioria por agências que vêm, consomem aqui, além do passeio de trem, a visitação em outros atrativos turísticos, os nossos restaurantes, hotéis. Eu tinha comentado aqui outra vez, um dos grupos, né, saiu de Rio Grande às 11 horas da noite. Nós encontramos, estava o Alício comigo, inclusive, encontramos eles em Mussum, no Posto Sander em Mussum, para fazer o café da manhã. Depois eles iam fazer o passeio de trem naquele sábado de manhã. Eles iam visitar a Mostra Guaporé, em Guaporé, no sábado à tarde. Do sábado à noite eles iriam dormir aqui em Estrela, jantar em Estrela, dormir no Estrela Palace em Estrela. No dia seguinte, fariam um roteiro aqui no Delícias e aí visitariam o Cristo Protetor e retornariam para Rio Grande. Então, olha como que isso girou na região como um todo. Para esse turista, pouco importa se ele vai fazer 30 quilômetros a mais, 40 quilômetros a mais. Ele fez 8 horas de viagem praticamente, 6, 7 horas de viagem. Ele quer aproveitar o local, quer aproveitar, né? Meia hora de deslocamento, 40 minutos de um município para o outro, para ele não é nada, né? Então, essa integração da região é muito importante e o trem vem para justamente integrar isso. Nós, no ano passado, tínhamos feito uma estimativa, né, conversando com alguns empreendedores, de um gasto médio, fora o passeio de trem, fora o ticket do trem. Não, o bilhete do trem não conta nesse cálculo, né? Tinha se calculado de R$220, R$240 o gasto médio do ano passado. E esse ano a gente não finalizou ainda, mas vai chegar próximo a R$300. Então, esse visitante que veio para cá, ele deixou em média aqui na região em torno de R$300 nos nossos atrativos, nos nossos restaurantes. Então, multiplica por 35 mil. Exatamente, vai impulsionando, ele ajuda a fomentar o turismo, ele colabora com o nosso empreendedor, né, da região. Isso estimula e faz com que haja um reinvestimento, né, nos atrativos, porque o que acontece? Nós não estamos prontos ainda, né, turisticamente, né? Nós temos bons atrativos, nós temos uma boa gastronomia, nós temos belos locais para ser visitados, mas não estamos completamente prontos, nós temos muito que aperfeiçoar ainda, mas essa movimentação já acontecendo de forma
de temporadas em temporadas, nos ajuda muito que esse empreendedor ele receba o visitante, aprenda a receber e reinvista esse recurso que ele recebe para melhorar ainda mais seus serviços, seus produtos. Então isso nos ajuda bastante. Ô Rafa, lá no início de todos esses projetos, a expectativa de vocês, ela já foi alcançada ou está próximo disso ou já superou as expectativas? Não, a gente fica muito feliz com o trem porque ele realmente, vocês notam, a procura é intensa. Nós A vendemos gíria do esportista foi um golaço. um golaço, sem dúvida, né? Especialmente esse trecho entre Mussum e Guaporé. Porque realmente ali ele passa por túneis, viadutos, o próprio V3 já era um atrativo antes ao trem ainda, que já estimulava a visitação, né? Então tudo isso ajudou muito. Não posso dizer que não surpreendeu, porque é um produto que tu coloca na vitrine e ele vende rapidamente, né? É um excelente produto para todos. Então, ao mesmo tempo que a gente já estimava que fosse assim, né? Pela demanda e tal, isso consolidou, isso confirmou que realmente é um excelente atrativo. Nós, enquanto isso, temos outros trajetos na ferrovia, né? Que é o passeio entre Colinas e Rocaçales, que é o passeio entre Colinas e Estrela, que nós queremos também estimular, porque são outros produtos que nós podemos criar na região para que ele seja um impulsionador do turismo também na região. Então agora, na próxima etapa agora, é fazer esse movimento com o trem da imigração, que é entre Colinas e Rocaçales. Que terá um passeio agora no início de novembro. Isso, nós teremos os passeios dia 4, 5 e 6 de novembro. Sexta-feira à tarde, sábados e domingos, né? Manhã e tarde. Então esse vai ser um passeio diferente, né? Ele é um passeio que vai margeando o Rio Taquari, né? As belezas do Rio Taquari vão estar à vista, né? Para Qual é a quem for no duração passeio. do passeio? 1 hora mais ou menos desse passeio. São 17 quilômetros mais ou menos de trajeto. Só que ele vai estará incrementado com atividades culturais. Então nós teremos aí o vagão germânico, né? Com atividades culturais dentro do vagão germânico. Nós teremos lá a presença sofrida nesse vagão. Já garantia de boas gargalhadas. Além do passeio, da bela vista, né, do passeio, ainda tem as gargalhadas com a sofrida. Exatamente. E aí música e o shopping open bar, né, de shopping, né, que é o nosso chopp artesanal aqui, nosso produto local aqui, né. E esses vagões germânicos, né, essa classe germânica, a gente está chamando assim, ele já vendeu quase mais de 50% dos bilhetes, né, nessa classe germânica, porque é pela diversão. Tem a classe italiana também, né, que daí é com músicas italianas, aquele barulho dos italianos, aquela gritaria dos italianos dentro do vagão, né? Aquela animação toda também. E vinho, né? Então tem os italianos também tá vendendo bem. E aí tem a classe turística, que daí é uma classe que tem atração cultural dentro, mas aí ela é normal, assim, né? Um vagão normal com música, mas ele não tem essa temática do italiano ou do germânico. Para todos esses ainda tem vagas. Ainda então quem tem. não conseguiu do Trem dos Vales, quem sabe tem essa chance de fazer tem o passeio. essa chance. Como é que faz para comprar o ingresso? Então, pelo site www.trendaimigracão.com.br, né? Sem a pontuação, né? Sem a pontuação, ou www.passeiosdetrem.com.br também pelo site Passeios de Trem, que é o site geral, pode comprar também, ou pelo WhatsApp 047, né? 3307 9977. Esse WhatsApp também funciona. Acessa aí, aí tem todos os trens do Passeio de Trem, ele escolhe o trem de imigração e daí é atendido diretamente aí pela então, central de tá aí atendimento. a oportunidade. Marcelo, já anota Criança aí o paga? Criança acima de 5 anos paga porque ela ocupa Perfeito. uma poltrona, então... né? 4 para baixo, Isso, vai no colo. 5 para baixo vai no colo. Vai no colo. A gente gostaria de falar também a respeito da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, mas antes ainda, eu só gostaria, Rafael, que tu comentasse em relação a essa questão do trem definitivo. O que ainda falta e se é possível que para 2023 a gente tenha? Ou ainda faltam alguns trâmites aí para isso acontecer? Rita, nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Eu não posso ainda dar essa informação, porque eu não tenho ela também, porque quem nos autoriza é a Rumo. Mas nesse final de semana, inclusive, ontem, eu acompanhei todo dia, nós recebemos alguns engenheiros da Rumo, né, que são responsáveis
pelos equipamentos, pelos material rodante que eles chamam, né? Que é as locomotivas e os vagões. Eles vieram inspecionar todos os vagões dos que estão fazendo o trem dos vales, olhar também a ferrovia, né? nas condições e tudo mais. E eles vão levar um relatório para a Rumo que faz parte do, vamos dizer assim, da análise da Rumo para essa liberação definitiva. Né? Também não tem prazo, isso eles primeiro vão fazer essa avaliação. Eles não nos dão prazo. A gente gostaria muito que eles nos dessem prazo. Né? Não depende só da vontade, né? Não, exatamente. Tecnicamente tem que estar 100%. A Rumo é uma empresa muito grande, então passa por diversos setores. Hoje ela é a maior empresa de transporte ferroviário do Brasil, né? Então ela é das maiores da América Latina também. Então ela tem operações desde o centro do país, no sul do país, enfim. Né? Mas a especialidade dela aliás, ela só faz trem de carga, né? Ela não faz trem de passageiro. O trem de passageiro, o que ela tem que fazer? Como ela tem a concessão da ferrovia, ela tem que autorizar que a gente faça o passeio de passageiro. Mas para ela autorizar, ela tem que ter uma série de garantias, né? Nesse trajeto, a questão de segurança da ferrovia, a composição que vai ser, quem vai fazer a gestão disso, a equipe profissional, maquinistas, engenheiros, material de manutenção dos equipamentos, enfim, toda uma série de fatos aí, enfim, de procedimentos e informações que eles precisam levantar. Eu acho que com essa visita deles, agora, tá chegando no final assim, dessa análise, né? Então deve acontecer até o final do ano uma definição, uma manifestação deles quanto ao nosso pedido. Nosso pedido foi encaminhado em agosto de 2021, né? O projeto executivo, porque o que eles nos pediram? Tudo que a gente pensa em fazer, né? Quais são os trechos que nós queremos explorar? Então a gente colocou que é de Estrela até Guaporé. Como serão os passeios? Tem o passeio de Mussum a Guaporé, que é um passeio de 2h30, depois tem um passeio de Roca a Colinas, que é 1h, e futuramente, quando a gente fizer a reforma dos trilhos de Colinas a Estrela, o passeio entre Colinas e Estrela, né, também. Então tudo isso está no projeto executivo. Quem vai operar? Quais são os equipamentos? Então a BPF Sul, que é a regional que tem locomotiva, vagão que possa botar. Eles também têm maquinista, eles têm oficina mecânica, de restauro e de manutenção. Né? Que tipo de locomotiva vai puxar essa composição? Então tem lá essa G12 que veio para cá, que está fazendo o passeio. Ela já é uma locomotiva que foi totalmente reformada para fazer o trem dos vales. Né? Então tem uma outra locomotiva ainda, uma GL8 em Curitiba, sendo reformada também para o trem dos vales, porque precisa de duas. Porque vem para cá, uma dá um problema, tu não pode parar, tem que ter duas. Então tudo isso faz parte desse, eu falei minimamente assim do que é necessário, né? Sim. Das coisas. A gente vai continuar esse assunto, acho que a gente vai dar uma pausa para fazer o Independente Notícias, porque a gente ainda tem mais algumas perguntas para fazer, então a gente faz o Independente Notícias, um intervalinho e já voltamos com mais informações. E está com Rafael Fontana, ele que é o coordenador do Trem dos Vales e o Trem da Imigração. Falávamos antes do intervalo, né, Marcelo e Rafael e ouvintes, em relação a essa estrutura que a região oferece, que a região tem, né, de ferrovias e as possibilidades aí de, daqui a pouco, novos passeios, novos roteiros. Entre eles tem algo previsto para a Estrela, né? Mas também para que isso aconteça é muito importante a atuação da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. Ela tem um papel importantíssimo, né, Rafael, para que isso tudo aconteça também, além, é claro, de todo o teu trabalho, da tua equipe, mas esse trabalho junto à ABPF é de extrema importância aqui para a nossa região. Sim, Rita. A ABPF, ela foi fundada em 1977, né? Justamente ela por pessoas que apaixonadas por trem. E essas pessoas começaram já naquele período, foi um período de transição aí, onde houve uma mudança das locomotivas, a partir de 1966, por aí. As locomotivas a vapor começaram a deixar de puxar carga, né? E aí foram substituídas pelas locomotivas a diesel, né? A partir de 66, 67, que foi o início de quando as locomotivas a diesel começaram a ser compradas no Brasil.
elas eram fabricadas nos Estados Unidos, a maioria, né, e foram começar a trazer para o Brasil. Em 77, um grupo de apaixonados por trem, para evitar que essas locomotivas a vapor fossem jogadas no lixo, fossem cortadas, transformadas em sucata, constituíram a BPF, né, para que começasse até a preservação dessas locomotivas. Além das locomotivas, os vagões, porque olha só, o trem dos vales, por exemplo, são vagões, o trem da imigração também, vagões de passageiro que foram construídos em 1920, 1930 e agora foram todos restaurados. Então essa turma começou a restaurar muito equipamento, muito vagão, muita locomotiva a partir de então. E aí ela foi crescendo, ela foi constituída no interior de São Paulo, e ela foi crescendo, e aí começou a se formar regionais e núcleos, né? Então, depois, em Santa Catarina, ali a família Ilg, né, o seu Ralph, que é o pai do Marlon, que é o do James, que são os que trazem o trem para nós aqui, eles formaram uma regional da BPF em Santa Catarina, que é a Regional Sul, e aí, a partir de então, eles começaram também ali em Santa Catarina, Rio Negrinho, a buscar esses equipamentos e começar a fazer a reforma. Graças a esse trabalho, é que a gente pôde daí começar a fazer os primeiros passeios aqui no Vale Taquari, porque tem a ferrovia, beleza, mas para transitar com passageiros tem que ter o trem de passageiros, aqui a gente só tinha trem de carga, né? Os últimos vagões de passageiros aqui, eles foram descartados em 1900, por aí, e o que aconteceu? E é uma falha nossa enquanto gaúchos, né? A gente não olhou mais para esses vagões, eles foram esquecidos, largados nos pátios, né? Agora eu fui ver lá em Canoas, no DENIT em Canoas, nós solicitamos lá 4 vagões que estavam lá completamente depredados, atirados no pátio lá do DENIT. E que nós vamos trazer para cá, já tá em tramitação a cedência desses vagões, vamos restaurar e vão ser utilizados aqui também. Essa restauração, ela será feita em que local? Bem, nós estamos com a ideia, Rita, de que ali no Porto de Estrela haja um local ali cedido pela ELOG. Fixo. Né, fixo, para que a gente possa ter uma oficina de restauro e também de manutenção desses equipamentos. A partir de quando, Rafa? Estamos ainda tramitando. Porque não adianta a gente colocar agora, porque não tem equipe ainda para isso, né? E também não tem o trem definitivo. Nós estamos pensando isso a partir do contrato do trem definitivo, aí tu começa a ter uma movimentação e aí tu começa a constituir essas estruturas que precisam para ele. Né? Hoje tudo é feito em Rio Negrinho. Se der a resposta ok para ficar fixo os passeios, a partir de quando? Olha, nós gostaríamos muito que essa resposta viesse esse ano ainda e que a gente pudesse começar a trabalhar com a previsão do segundo semestre de 2023. Tá? Por quê? Porque nós precisamos ter uma série de infraestrutura, de estruturas que têm que ser organizadas e montadas para que a gente possa ter os passeios regulares. Nós teríamos muitos assuntos para tratar, né? Muita coisa para falar a respeito de trem, de passeios e de turismo, mas para nos encaminharmos já para o encerramento dessa entrevista, a reativação de um ramal, por exemplo, do Porto de Estrela, entre Porto de Estrela e Colinas, há essa possibilidade e há algum outro roteiro possível aí? Não, essa de Estrela Colinas está bem presente para nós, é um dos nossos projetos, inclusive a gente está se propondo junto à Rumo que a gente, com a movimentação do trem, nós faríamos o restauro desse trecho de 13 quilômetros, se não me engano, 13, 14 quilômetros. Ele está hoje, não está em condições boas, porque ele foi desativado há bastante tempo, e aí teve a última enchente em 2020, se não me engano, ele teve uma avaria ali num trecho, mas eu andei nesse trecho aí, início de 2020, por aí, 2019, ali com uma turma de Estrela que tinha uma moto que puxava ali em cima dos trilhos e tal. E até quando nós andamos ali, estava tudo em condições. Claro, mato e tudo mais, mas estava em condições. Aí teve essa avaria agora na enchente, mas a gente se propõe a fazer todo um restauro, uma reforma de troca de dormentes e tudo mais nesse trecho aí. Então, mas aí depende muito do que a Rumo nos autorizar. É ela que tem a concessão, então, e ela que define o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A partir dessa autorização, muitas novidades aí, muitos passeios podem acontecer. Muitas novidades, nós temos passeios lindos aí nesse trecho todo entre Estrela e Guaporé, e que nós podemos viabilizar vários horários, vários dias da semana,
e tudo mais, para que a gente possa estimular o turismo cada vez mais, e o trem é um grande indutor disso. O trem é fascinante, né? O passeio de trem é fascinante. Rita, tu colocasse muito bem. É impressionante como essa magia do trem, ela encanta as pessoas. Estar ali, reviver o passado, rever um passeio naquele vagão que foi restaurado. Isso eu contei para vocês que teve um senhor que veio do Pará de avião até Caxias do Sul só para fazer o passeio de trem e voltar. É impressionante isso. Do Pará. Do Pará. E eu conheci muita gente que faz passeios de trem pelo Brasil todo, pelo mundo todo, que gosta de trem. Então é realmente assim, além da, né, quem vai fazer o passeio pela paisagem e tal, mas tem muita gente que ama o trem, né? O próprio trem já é É um charme, já né? é um charme. Eu mesmo, eu tô quase que as minhas atividades voltadas para... Porque a gente acaba se encantando com a ferrovia, com tudo que Quantos lá. passeios já, Rafael, não contou? Poxa, não contei, mas Não. olha que eu já fiz, nessa do Alguns. Trem dos Vales, eu já fiz mais de 30. E Alguns. não me canso. E não cansa. Porque sabe o que acontece? Cada dia é diferente, a paisagem é diferente, cada época do ano é diferente, o sol, a chuva, a E neblina. agora no verão. No verão, no inverno, é impressionante com chuva, com sol. E aí a paisagem ela é diferente. As cascatas que tem nesse trajeto, elas são diferentes, com mais água, menos água. Então acaba sempre tem uma paisagem nova em cada passeio. Então, quem puder, né, faça esse passeio, esses passeios, vá mais de uma vez, se possível. Claro que o Trem dos Vales agora já está com, né, todos os bilhetes comercializados para o último passeio desse ano, mas tem o da imigração aí nos dias 4, 5 e 6. 6 de novembro, todos convidados. Acessem o site www.tremdaimigracão.com.br ou www.passeiosdetrem.com.br, que vocês vão se encantar aí com as oportunidades que tem para fazer esse passeio. E tenho certeza absoluta que todo mundo vai se divertir com a classe germânica ou a italiana ou a classe turística mesmo. Obrigadão para vocês, boa semana a todos. Grande abraço, Rafa. Parabéns pelo trabalho e